provocação assim, é meio estranho que a Alemanha ela começa a tentar negar a influência verdadeira de Kant e a influência que ele se concedia na filosofia alemã. Né? E eles começam a tentar jogar ele para debaixo do tapete, um movimento bem estranho. E ele vai atrás disso, que, segundo ele, começou quando Kant tentou responder a pergunta o que é um juízo sintético a priori. Aliás, como são possíveis, né, os juízos sintéticos a priori. Que é basicamente, né, em palavras bem curtas, como que é possível o homem tentar estender a razão para além do princípio dela, que são os sentidos. Como que ele vai tentando construir esses tipos de edifícios. E a resposta, né, é através de uma faculdade, por uma faculdade. E o Nietzsche faz até uma piada, tipo, ele poderia ter falado só isso ao invés de toda a crítica da razão pura. E qual que é o problema? Os jovens, né, os que ouviram Kant ficaram muito entusiasmados e começaram, segundo Nietzsche, a se embrenhar no mato atrás de novas faculdades. Né? Se tinha uma, poderia ter mais. Né? Como que a gente pode explicar tal coisa? Através de uma faculdade. Começou. E essa foi a lua de mel da filosofia alemã. Só que aí eles deram um tiro no pé porque eles começaram a se levar a sério. E esse foi o fim da lua de mel, foi o fim dessa concepção, porque se levando a sério eles perceberam a tolice que era essa resposta através de uma faculdade, uma resposta vaga, né? Tipo, ele vai dar o exemplo de Molière, que ele explica como que funciona o ópio, por que o ópio faz dormir, por causa de uma faculdade. Então uma resposta meio vaga, meio sem uma base, que gera mais perguntas até. Então se você levar a sério você acaba negando, né? E no final, talvez eles se deram conta que era só uma brincadeira, né? Um sofisma, talvez, que eles não conseguiram diferenciar, achar, né? Descobrir, de inventar, né? É um movimento, enfim, próprio, um pensamento próprio do Nietzsche, né? Que você vai inventando segundo você mesmo. E feita essa crítica ao Kant, o Nietzsche fala no final desse parágrafo, abre aspas, substituir a pergunta kantiana como são possíveis juízos sintéticos a priori por uma outra pergunta, por que é necessária a crença em tais juízos? Como Nietzsche já disse antes, a busca por sentido é uma coisa que vem naturalmente ao ser humano. Mas acreditar, como Kant, que esse sentido pode ser encontrado como uma verdade absoluta, não é o caminho correto. Um pouco mais para frente nesse parágrafo, ele continua. Mas é claro que temos de crer em sua verdade, as verdades dos juízos sintéticos a priori. Uma crença de fachada e evidência que pertence à ótica de perspectivas da vida. Então não é sobre jogar fora a teoria do Kant, mas entender que ela é uma perspectiva assim como muitas outras, que não explica tudo e que também não diz uma verdade absoluta. Vocês vão passar para o 12? Sim. Tá. Não, só reforçar alguns pontos, eu vou evitar interromper demais para dar tempo de vocês fazerem todos, né? E no final eu eventualmente faço mais alguns comentários. Bom, primeiro tem duas, talvez mais, mas assim, tem duas coisas que vale a pena só chamar a atenção para as palavras em alemão, para os jogos aí que o Kant faz com as palavras em alemão, né? Acho que é interessante. Quando ele fala da coisa em si, quando ele fala do juízo sintético a priori, né? Ele fala que o Kant pega, é como se ele chegasse com a tábua das categorias nas mãos, né? O que é interessante, né? Porque é como se fosse a tábua dos valores, dos mandamentos, né? Então
quase como se fosse, né, alguém que vem pregar, né? Ele diz, foi a coisa que mais importante que se poderia fazer pela metafísica, né, em todos os tempos, mais ou menos isso. E ele fala, presta atenção nesse poderia, porque o que ele vai jogar o tempo todo com a palavra Vermögen, que é aquilo que no Kant, né, enfim, é uma tradução possível, se costuma traduzir, né, em geral, por faculdade, que tem o sentido também, né, faculdade de capacidade, né, ou seja, algo, né, que nós temos a capacidade de fazer, né, uma faculdade, né, faculdade de fazer algo. E ele está dizendo o seguinte, como são possíveis juízos sintéticos a priori? Através, por meio, em função de uma faculdade. Mas a expressão que ele usa é Vermögen eines Vermögen. Ou seja, veja, é a mesma palavra. Então é como se ele dissesse, né, até eu comecei a traduzir o 11, mas não pude continuar, como se ele dissesse assim, eles são facultados por uma faculdade, vamos dizer assim, né? Ele está fazendo um jogo, né, com o substantivo e o verbo. Então, são possibilitados por uma possibilidade, são facultados por uma faculdade, né? Ele joga com isso e dá o exemplo do ópio, né? Porque é como se ele dissesse assim, bom, as coisas têm suas propriedades, o ser humano tem, né, determinadas capacidades, né, de pensar e assim por diante. Quer dizer, e aí, então Kant diz, bom, nós fazemos juízos, né, que ele chama de juízos sintéticos a priori. Ele está dizendo, por que nós fazemos esse juízo? Porque nós temos a capacidade de fazer esse juízo. Olha, se a gente está fazendo o juízo, porque a gente, né, como se fosse, por que o ópio causa certos efeitos, né, leva a dormir? Porque é uma propriedade do ópio. Né? Então é como se fosse uma resposta redundante. Né? Ele está simplesmente dizendo, nós fazemos, por que nós fazemos? Porque nós fazemos. Né? É como se ele estivesse simplesmente dizendo isso. Então não seria, né, ele questiona, não seria propriamente uma resposta, né? E a outra, né, que é interessante, é a diferença entre achar, né, que eles confundem achar com descobrir, né? Não, achar e inventar, né? Porque, claro, né, então ele fala dos que vão procurar, né, na floresta, atrás dos arbustos, no mato, né, enfim, as gerações seguintes, né, a moda pega, todo mundo começa a procurar faculdades, né? Então ele brinca, vão procurar atrás dos arbustos, né, como se fossem crianças na Páscoa, né, procurando pelos ovinhos, né, todo mundo procurando faculdade. E na verdade o que vai acontecer? Eles vão inventar um monte de faculdades e não achar. Né? Achar em alemão é finden, né, a palavra, o verbo. E inventar é erfinden. Então veja, né, ele joga com essas duas palavras. Né? Então tem uma proximidade muito grande. Que quando a gente fala em achar e inventar, a gente não percebe. Né? Então, como são palavras muito próximas, né, no alemão, então como se fosse uma confusão que está ligada à própria língua. Né? E o Nietzsche, ele já desde o Verdade e Mentira, que é um texto de 1873, ele fala muito, né, da sedução das palavras, né? Como nós somos, por assim dizer, enganados pelas palavras, né? Somos como que trapaceados pelas próprias palavras. Né? Então, isso aí poderia também estar relacionado, né, com esse engano. E aí, né, uma faculdade que chama a atenção, né, eles descobriram, para o Kant é impossível, não tem uma faculdade para chegar no suprassensível. Né? Tem uma faculdade para pensar, que é a razão, e através da razão prática, né, que é outra faculdade, ele vai falar ainda, né? Não, ele falou aqui mesmo, né? A faculdade moral, né? Que aí, vamos dizer, isso foi o auge, né? O Kant inventou a faculdade moral. Através dela a gente vai acreditar. Então, para o Kant você pensa e acredita. Mas o Schelling, né, vai falar na intuição intelectual que nos dá acesso direto ao suprassensível. Então ele inventa uma faculdade que tem esse poder, né, de chegar ao suprassensível, como se nós pudéssemos, né, realmente acessar o suprassensível.
Aí uma coisa também, rapidinho, né? Lembram daquilo que ele falou no prólogo, né? Da criancice, né? Da criança nobre, né? Que eu chamei a atenção. Aqui vocês falaram, né? Que houve um envelhecimento e aí eles olharam para trás e falaram, bom, era só um sonho, era só brincadeira, né? É como se fosse uma época da filosofia alemã extremamente produtiva, né? Justamente porque eles eram como crianças, né? Achando que estavam procurando atrás dos arbustos e encontrando faculdades, né? Estavam brotando faculdades por todos os lados, né? Então ele joga com isso, né? Então era uma época inocente, uma época infantil da filosofia alemã e por isso mesmo tão produtiva, né? E tem uma outra coisa também que a gente viu, a substituição, né? Que você mencionou. Vamos substituir, em vez de perguntar por que são possíveis, por que nós precisamos tanto acreditar nisso? Que é uma inversão que ele tinha feito lá na primeira sessão, que acho que eu cheguei a comentar um pouquinho, né? Que é justamente a pergunta pela vontade de verdade, né? Por que a gente quer tanto a verdade, né? Por que não querer a inverdade? Por que não querer outras coisas, né? Por que essa obsessão? Então, por que era tão importante acreditar nesses juízos, né? Ele joga, quer dizer, são alguns elementos que ele já tinha colocado, né, no texto e que aqui voltam a aparecer, né? Mas enfim, vamos continuar aí. Não sei, eu não sei que vocês queiram comentar, perguntar alguma coisa. Que acho que esse é um dos maiores até, né, desse trecho. Mas enfim, então vamos lá. No 12, ele começa falando sobre a teoria do átomo. Então, o atomismo materialista, ele vai dizer que perdeu importância as teorias materialistas do átomo, porque, principalmente, abre aspas, Boscovich nos ensinou a abjurar a crença na última parte da Terra que permanecia firme, a crença na substância, na matéria, nesse resíduo e partícula da Terra, o átomo, o maior triunfo sobre os sentidos que até então se obteve na Terra. Então, a última parte que permanecia firme, porque houve um abalo nos valores naquela época, então deixou de acreditar nos valores absolutos, essas teorias morais e do conhecimento que se baseavam nas faculdades, sobre as quais ele estava falando no parágrafo anterior. Tudo isso foi deixado de lado, então a última parte que permanecia firme, que era o átomo material, também houve uma tentativa de deixar ele de lado. Mas como o Nietzsche faz a diferença entre a aparência e a verdade, com os conceitos de Apolíneo e Dionisíaco, né, já desde do nascimento da tragédia, isso não seria algo bom, porque se as pessoas perderem o contato com aquilo que é material e começarem a pensar tudo em forma de ideia, começa a ter mais contato com uma aparência criada do que com a verdade das coisas. Quer que eu explique o Boscovich? O átomo deve Tá. Então, essa parte que ele menciona do Boscovich, que ele teria desbancado o átomo materialista, a teoria do Boscovich, né, um modelo atômico que se baseia puramente em força, que ele viu alguns fenômenos atômicos, né, e ele queria explicar, porque não tinha explicação na época dele. E ele inventou um tipo de átomo, que se resume basicamente em força, em extensão de força, ou seja, não é um átomo físico, não é um átomo sólido. Então ele fala que a última confiança que a gente tinha, que era na solidez, na unidade, foi desfeita pelo Boscovich, que não, isso daí são forças abstratas que estão ali, meio fantasmagóricas. E a partir disso, ele vai dizer que, ok, né, isso foi um movimento da ciência, que a Júlia falou, né, da morte de Deus, tal, de desmantelando esse tipo de valor. Só que ainda resta um atomismo, né, um materialismo, átomo vem de indivisível, né, ainda resta um atomismo, né, uma coisa indivisível que tem que ser desfeita, que é a alma, né? A alma
Na minha tradução está escrito os psicólogos não tentam falar da alma, sendo que eles não pensam muito bem ela, então. Qual que você está usando? Sem tal, é de banca. Mas, então, essa alma una, ela deveria ser desfeita. E os psicólogos novos, eles deveriam tentar inventar uma alma nova, uma alma, talvez, né, ele faz algumas sugestões, talvez uma alma mortal, talvez uma alma múltipla, talvez uma alma que se baseie em paixões, justamente por causa desse movimento que a Júlia falou, de tentar trazer de volta a parte dos sentidos, a trazer a parte não idealista da coisa de volta à tona. Isso vai ficar mais claro no 15, né, que ele tenta explicar isso de novo. Né? Mas é basicamente isso, é tentar, em última instância, afirmar a vida, do que ela é constituída, né? Ou seja, tentar fazer uma alma que esteja de acordo com a vida e abrir mão dessa alma una e, né, dura, por assim dizer. Alma que também entra na ideia de perspectiva dele, porque depende do que esse psicólogo que ele está falando vai querer observar, né? Como essa ação do ser acontece. Em que aspecto? Dependendo de qual aspecto, viria uma definição de alma. Tá. Então, uma coisa interessante da gente pensar aqui, né, vamos dizer, quando ele compara o Boscovich, né, com o Copérnico, né, ele está dizendo o seguinte: tanto Copérnico como Boscovich, eles triunfaram contra os sentidos, contra os órgãos, né, dos sentidos, quer dizer, contra o que a gente vê, contra o que a gente, né, de fato vivencia. O que isso significa? Por quê que está contra aquilo que a gente, né, vamos dizer, está contra, num certo sentido, contra a experiência, se foi por meio da experiência que os cientistas chegaram, né, a essas duas hipóteses e, digamos, né, de certo modo, comprovaram, né, até onde eu sei, a teoria atômica só evoluiu nesse mesmo sentido, né, quer dizer, o átomo ele não é constituído de matéria, ele é constituído de os elétrons, prótons e nêutrons, né, que são forças mesmo, né, são como se fossem, enfim, energia, alguma coisa do tipo, né, são forças. Por que isso vai contra os sentidos? Porque apesar de ser constatado na experiência, é bem indireto, né? Precisa de todo um instrumental para ver, por exemplo, a rotação da Terra. Não é uma coisa que eu percebo com a visão ou com o tato. Exato. Então, é interessante, né? Porque ele está tentando, aqui parece que ele está dizendo o seguinte: olha, a ciência mais empírica, né? Ela acaba por ter um efeito similar ao da velha metafísica, né? Porque ela está nos levando a uma visão do mundo que é muito contrária ao que nós de fato vivemos no dia a dia, na nossa vida concreta, né? Porque para nós a Terra não está em movimento. Né? Acho que eu já até falei isso, né? A gente vê o Sol percorrendo o movimento. Né? Tudo bem, a teoria pode estar certa, mas na nossa vida real é o Sol que se mexe. E na nossa vida real, tudo que a gente conhece, né, que a gente pode de fato tocar, palpar, né, e assim por diante, chega uma hora que você não consegue mais dividir só com a mesma coisa, né, com um instrumental muito apurado, né, microscópios e tal, que você vai chegar, mas mesmo assim, né, por meio de hipóteses e tal, a essa unidade ou essa pré-unidade, né, que não é material. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, a ciência acaba por distanciar o ser humano da vida real. Portanto, né, tem um sentido semelhante ao da metafísica. É interessante isso, né? Porque vejam, né, se a gente está pensando, bom, Nietzsche é um defensor da ciência, né, como tinha
colocar, né, na segunda fase principalmente, mas aqui ele está problematizando a ciência, né? E está mostrando como a ciência também distancia, né, do, digamos, da, entre aspas, verdade que nos é própria. Então, é um triunfo sobre os sentidos. Ora, a metafísica também é um triunfo contra os sentidos, né? Quando você vai para o mundo das ideias, ou vai para Deus, ou para qualquer hipótese supraterrena, né, você está negando a validade do mundo sensível. Então, a ciência pode ter um efeito de negação da vida semelhante ao da metafísica. Isso no que diz respeito ao átomo, né, enquanto explicação da matéria. E aí ele pega e faz esse... Né, e aí é engraçado, porque, veja, ele fala desse triunfo dos sentidos, a gente fica um pouco em dúvida, ele está elogiando, ele está criticando isso. Fato é que, em seguida, né, ele parece usar isso mesmo para ir contra o atomismo da alma. Né? Porque você teria, né, aí um atomismo, né, acho que a gente poderia pensar assim, que não é como o atomismo da matéria, porque o atomismo da matéria, ele bate, digamos assim, com a realidade, a nossa realidade cotidiana. Né? Já o atomismo da alma, segundo ele, não. Que é o atomismo metafísico, que fala que a alma é uma substância una, indivisível, etc, etc. Então, veja, um atomismo que foi refutado era bom para a vida. Esse atomismo da alma é ruim para a vida, porque leva à negação da vida. Né? Como todas as ideias da tradição metafísica, né, que ele está o tempo todo, como a gente já viu, criticando. Essa crença tem que ser banida. Parece que a outra crença não, né? A outra crença tem algo de positivo. Mas, mesmo banindo a crença no atomismo, o que ele fala em relação à hipótese da alma? Que ela não precisa ser jogada fora. Não. E que ela pode ser reaproveitada. Isso. Pode ser reaproveitada, pode ser ressignificada. Né? Então, veja, uma coisa é o atomismo da alma, outra coisa é a noção de alma. Porque a noção de alma talvez seja, sim, útil e válida para pensar essa nossa realidade. Vamos dizer, ele está opondo aqui, né, uma realidade cotidiana, né, enfim, mundana, que é própria da nossa vida real, né, tirando, como eu disse outro dia, acho que foi, não sei se foi aqui ou à noite, sempre me confundo, né, que eu falei, bom, para o astronauta que viu a Terra de fora, tudo bem, né, aí você dizer que a Terra é redonda e está se mexendo, etc, etc. Para ele isso virou uma realidade. Mas tirando ele, que foi lá e viu, para nós não, né? Ainda que a gente tenha visto na televisão. Né? Claro, aqui ainda não tinha, né? Não tinha astronauta, não tinha televisão, não tinha nada disso. Né? A gente poderia dizer que atualmente isso passou a fazer parte do nosso dia a dia. Mas, quer dizer, o critério que ele está adotando é o que é real na nossa experiência cotidiana, né? Nas nossas vivências cotidianas. E o que é principalmente útil para elas, o que permite, vamos dizer, que permite afirmar a vida, né, que torna a vida melhor. Então, a ciência pode tornar a vida pior, tanto quanto a metafísica. Então, assim como falar que a Terra é que está girando em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra distancia da vida real, o atomismo da alma também. Por quê? Porque a alma, enquanto metáfora para pensar o eu, ela pode sim, né? Pode não, até ela é necessária para a gente operar no dia a dia. Isso era algo que ele fala do eu também. Né? O eu já, salvo engano, no mesmo texto que eu citei há pouco, né, o Verdade e Mentira, de 73, ele fala do eu como uma ficção necessária e útil à vida. A gente não pode viver sem a noção de eu. Ainda que seja uma ficção, ainda que seja algo inventado, a gente não pode viver sem, é necessário. Então, nesse caso, né, a crença se justifica. Mas o eu não é uma unidade indivisível ou algo do tipo. Pelo contrário, né? Então ele vai sugerir novas imagens, novas metáforas em torno do conceito de alma. Então a alma como pluralidade, né? Como ele fala aí, né?
a alma como alma mortal, por exemplo, né? A alma não precisa ser imortal. A hipótese da imortalidade. Então veja, aqui tem um diálogo interessante com o Kant também, né? Porque lembre-se, o Kant dizia: é necessário acreditar na alma imortal. O Kant era a imortalidade da alma que era importante, que era fundamental, né? Enquanto objeto de crença. O Nietzsche está falando que a alma não precisa ser imortal, mas precisa. Essa noção é importante. Então, a discussão aqui é um pouco, né? Porque, digamos que ele está, em alguma medida, concordando entre aspas, né, com o Kant, em termos de que nós precisamos acreditar em um monte de coisa, porque senão a gente não vive. Né? Só que ele está discordando do Kant em relação a quais são as crenças necessárias. Né? Eu não preciso acreditar que a alma é imortal, muito pelo contrário. Essa é uma hipótese que contraria a nossa experiência cotidiana. Né? Já a simples noção de alma não, então eu posso pensar na alma como mortal. Em vez de pensar como uma unidade, eu posso pensar a alma como pluralidade. O que isso significa? Né? Significa imaginar o seguinte: o nosso eu ele é constituído por, ele é extremamente complexo. Né? Há contradições, há conflitos internos e assim por diante. Né? A alma como estrutura social dos impulsos e afetos, é como se tivesse uma verdadeira sociedade dentro de nós, nesse sentido, né? Com forças antagônicas, com forças que mandam e forças que obedecem. É muito psicanálise, né? É um paralelo possível, né? Porque na mesma época, né, o Freud está começando ali, né, a pensar a psicanálise, né? Como niilismo, quer dizer, tem muita coisa que várias pessoas estão pensando ao mesmo tempo, na mesma época, né? E não necessariamente uma conhecendo a outra. Isso é muito interessante, é chamado Zeitgeist em alemão, né? O espírito da época. Né? Então, sem dúvida, né? Isso dá para fazer um paralelo interessante com a psicanálise. Né? Há muitos trabalhos, muito estudo, muita pesquisa, né? Enfim, que relaciona, que pensa, né? Os dois. E até psicanalistas, sobretudo posteriores ao Freud, né? Que se aproximam muito do Nietzsche. O Adler, por exemplo, né? É um que usa a noção de vontade de poder. Não tem, abre-se um caminho interessante aí. Né? Certamente a noção de eu está mudando nessa época. Né? Há uma diferença muito grande aí na noção de eu para a noção de eu da época do Kant. Então, e que exige uma maior maturidade, digamos assim. Né? Então, enquanto a filosofia alemã estava ali na sua infância, né, fazendo criancices, aí precisava ter uma alma unitária, imortal, né, mesmo que fosse como crença. Né? Agora o Nietzsche está dizendo, não, né, a gente precisa superar essa fase infantil, né, de acreditar, né, que a alma é uma unidade, né, ou algo do tipo. Né? Na verdade, precisamos encarar que há uma complexidade aí muito grande. Né? Inclusive, não só uma complexidade grande, como algo a ser explorado. Lembra daquela citação que eu fiz lá do 45, do primeiro, do terceiro capítulo, né, que ele fala do território, da caça grande, né? As possibilidades inexauridas. Lá ele usa o conceito de alma, justamente. Ele começa ali o terceiro capítulo, que é sobre a questão religiosa, usando exatamente essa hipótese. Então, ele está dizendo, não vamos jogar fora a hipótese, e depois ele vai mostrar como é que ele vai usar a hipótese. Né? Então, e aí está a noção do novo psicólogo. Porque o velho psicólogo é o psicólogo, vocês lembram como é que era dividida, né? Eu falei para vocês, a metafísica tradicional. Metafísica geral, que é a ciência do ser, né? A ontologia, e as três metafísicas especiais, a teologia racional, a cosmologia racional e a psicologia racional. Então a psicologia era o estudo da alma numa acepção cristã de alma, numa acepção da alma como uma unidade simples, indivisível, etc. Né? Tanto é que no Descartes ela constitui uma substância à parte. Né? E assim por diante. O novo psicólogo, e é interessante ele usar a palavra psicólogo, né? A Ana falou do paralelo com a psicanálise, né?
psicologia está surgindo nessa época enquanto uma ciência própria. Ora, a psicologia toda, seja a psicanálise, né, claro, tem versões mais positivistas, como behaviorismo, né, mas a nova, vamos dizer, a psicologia, ela mesmo, né, enfim, vai justamente tratar o eu como algo muito complexo. E por isso mesmo que se justifica uma ciência para isso, né? E o Nietzsche, como eu já disse, né, ele se coloca muitas vezes como psicólogo, né, como um analista, não analista no sentido terapêutico, né, mas como alguém que analisa a fundo a alma humana. O Kierkegaard também, né? Tanto é que o Lacan, né, ele tem uma afirmação interessante. Ele fala que o Kierkegaard foi quem viu de maneira mais aguda a alma humana antes do Freud. Enfim, né, então só para... só uma última coisa. No final ele brinca, né? O Nietzsche ele é cheio de ironias, né? A gente tem que estar atento, sempre pensar assim, olha, ele pode estar com alguma pegadinha no meio, está sacaneando a gente, né? Ele fala, então esse novo psicólogo, né, vê que está condenado também à invenção. Ele tinha acabado de jogar, né, com aquela ideia, né, de invenção e descoberta, né, dizendo, bom, os caras achavam que estavam descobrindo, mas na verdade estavam inventando. Aqui, eles sabem que estão inventando, e aí o Nietzsche diz, quem sabe até a descoberta. Né? Ele joga aí, né, com as duas coisas ironicamente, quer dizer, dizendo, olha, eu vou inventar, né? O novo psicólogo tem mesmo que inventar. E quem sabe inventando ele descobre alguma coisa. Porque é isso, né? Ele vai inventar conceitos, por exemplo, para pensar essa alma, para pensar o eu, para pensar a subjetividade. E quem sabe, ao inventar essas ideias, essas hipóteses, né, isso não leva de fato, não possa levar de fato a um maior conhecimento, a uma maior compreensão da subjetividade, né? Enfim, esse jogo, né, ele jogou no final do outro falando, né, do achar e, né, inventar, tá opondo no anterior o inventário e o descobrir aquele, vamos inventar e quem sabe, né, a gente descobre alguma coisa. Enfim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Mas aí é uma mudança propriamente filosófica ou uma mudança antropológica? Então, essa é uma boa pergunta, né? Porque, veja, já no Kant, né, que está trabalhando com a subjetividade transcendental, o Kant, ele costuma, a gente não viu isso, né, mas ele costuma falar, olha, a filosofia tem 3 perguntas fundamentais, que são o que posso conhecer, que é a pergunta da teoria do conhecimento, né, da epistemologia, enfim. O que devo fazer, que é a filosofia moral, e o que posso esperar, que aí vai para a teleologia, para a religião, né? Então são 3, e aí ele, não me lembro agora exatamente em qual texto, né, ele fala isso, mas acho que mais de uma vez, inclusive, né, essas 3 questões, por seu turno, elas se resumem, né, a uma questão, o que é o homem. Então, veja, está em jogo, sim, né, uma nova concepção de homem, de ser humano, uma nova concepção de ser humano. Né? E isso a gente pode, eventualmente, chamar de antropologia filosófica, né, que também é uma coisa que está aí nesse período aparecendo. Né? O Heidegger, por exemplo, vai ter toda assim, aquela obsessão para dizer que não está fazendo antropologia. Né? Mas muita gente acha que ele está, no seu tempo, fazendo uma espécie de antropologia filosófica, né? Claro, aí tem toda uma discussão, mas é um assunto que vai entrar em cena fortemente, né? Então a gente poderia perfeitamente dizer, bom, o Nietzsche está falando, talvez o que ele está chamando de psicologia, né, seja uma coisa que mistura psicologia, antropologia, etc. Aliás, curiosamente, depois, né, vamos passar por 13, senão não dá tempo. Mas no happy hour de ontem, né, a gente estava discutindo, não sei se você viu essa parte, né, a gente estava falando, né, de como é difícil pensar a filosofia nas caixinhas do conhecimento, né, o que tem impacto
na maneira como se concebem as ciências nas agências de fomento, né? Portanto, né, você vai pedir uma boa... O que é a nossa área, né? É muito difícil você encaixar a filosofia, né, dar a ela um lugar no conjunto dos saberes, porque ela é um tipo diferente de saber. E essa separação em várias ciências, num certo sentido, digamos, fez mal à filosofia, né? Porque, no fundo, o Nietzsche está fazendo um pouco de cada coisa aí, né? O Kant também. Então, né, fica difícil falar, bom, ele está fazendo antropologia, ele está fazendo psicologia, ele está fazendo, digamos assim, né, eu sei que uma resposta um pouco... está fazendo um pouco de cada coisa, eu diria. Né? Vamos lá? No parágrafo 13, que é bem curto, acho que vale a gente fazer a leitura completa dele. Então, vou ler primeiro e depois falar sobre. Os fisiólogos deveriam refletir, antes de estabelecer o impulso de autoconservação como o impulso cardinal de um ser orgânico. Uma criatura viva quer, antes de tudo, dar vazão à sua força. A própria vida é vontade de poder. A autoconservação é apenas uma das indiretas, mais frequentes consequências disso. Em suma, nisso como em tudo, cuidado com os princípios teleológicos supérfluos, um dos quais é o impulso da autoconservação. Nós o devemos à inconsequência de Spinoza. Assim pede o método, que deve ser essencialmente economia de princípios. Então, essa crítica que ele faz ao Spinoza quanto à autoconservação é por conta da filosofia do Spinoza ter como definição daquilo que faz o ser o que ele é, o que ele chama de conatos, que ele define na ética dele como, abre aspas, o esforço pelo qual cada coisa se esforça para perseverar em seu ser, fecha aspas. E toda a ética dele gira em torno disso, porque vai ser preciso compreender a nossa relação com os objetos a partir dos efeitos que eles têm sobre nós. Se são efeitos positivos, a gente aumentaria o contato com esses objetos. Aqueles que causam um efeito negativo, a gente deveria evitar. Então, como para o Nietzsche, a autoconservação é só uma consequência da vontade de poder, que seria assim a verdadeira, digamos, essência do ser, são duas teorias que não podem compreender uma outra, não cabem uma na outra, porque para o Spinoza essa seria a característica primeira, enquanto para o Nietzsche a vontade de poder teria a autoconservação como consequência apenas. Bem, a vontade de poder, ela entraria nessa interpretação fisiológica não como um princípio da vida, né? Não como a origem, mas ela é a vida. Então tem essa ênfase diferente. Ela seria, de jeito simples, vamos dizer assim, é como se vontade de poder, esse poder não seria um substantivo, ele seria um verbo no infinitivo. Então, eu quero poder, eu quero conseguir me expandir, algo nesse sentido, a partir de uma oposição. A oposição, ela seria o ponto inicial da vontade de poder, né? Algo se opõe a mim, eu quero me expandir a isso, né? Enfim, por aí. Esse parágrafo é bem importante, né? Vocês perceberam. Porque aqui ele faz uma afirmação, e é curioso que você usou a palavra essência, né? A vontade de poder é a essência da vida. De fato, né? Parece isso. Né? O Nietzsche está dizendo, a própria vida é vontade de poder. Né? Então essa é ou vontade de potência, né? Porque é uma tradução possível, que talvez preserve mais isso que você estava descrevendo. Né? Quer dizer, essa ideia de uma possibilidade, né, que você deseja exercer. Né? É como se fosse uma tendência. Né?
Potência quer se tornar ato, né? Pensando no sentido tradicional, né? Da potência, tal como Aristóteles pensava, né? Então, a potência vira ato. Né? Mas, enfim, né? Sem entrar no mérito da tradução, seja poder, seja potência, né? O Nietzsche aqui está fazendo uma afirmação fundamental para a filosofia dele, né? De uma maneira aparentemente muito forte, né? Porque ele está simplesmente dizendo, com todas as letras, a vida é vontade de poder. Ora, isso não é uma forma de. Não é uma definição tipicamente metafísica? Definir a essência da vida? Né? Vai ter um outro parágrafo mais adiante, né, não no seminário de hoje, no próximo, em que o Nietzsche se refere à vontade de poder como uma hipótese. Né? E é interessante que ele, no final aqui, ele fala do método e fala em economia de princípios. Né? É como se ele estivesse admitindo, olha, talvez seja um princípio heurístico, né? Um princípio que serve para interpretar a realidade, e, portanto, não é necessariamente uma tese que ele está afirmando com todas as letras e com uma pretensão à verdade, no sentido que ele, inclusive, vem criticando, né? Porque ele está desde o princípio, não necessariamente criticando, mas caracterizando, né? Mas sim, se perguntando por que a verdade, né? Por que querer a verdade? E está, em grande medida, o tempo todo questionando, né? O que seria a verdade. Mas essa afirmação é uma afirmação muito forte. Mas, como ele coloca essa questão do método no final, e ao comparar as duas, vontade de poder e autoconservação, que está no Spinoza, né, como você bem trouxe, a noção de conatos, né, e que está no Schopenhauer também, a noção de vontade do Schopenhauer também, acho que isso eu já falei, né, essa é a diferença da vontade de poder do Nietzsche para a vontade do Schopenhauer. Né, a vontade do Schopenhauer é vontade de conservação. Né, então, o Nietzsche aqui está se contrapondo a ambos, e, ao fazer essa comparação, ele fala, cuidado com os princípios supérfluos. Né? Vamos ficar com a menor quantidade possível de princípios. Então, é como se ele dissesse, a vontade de poder ela seria um princípio que abarca muito mais coisa do que a vontade enquanto autoconservação. Porque a vontade enquanto autoconservação teria dificuldade para explicar a luta, né, da qual você estava falando. Esse movimento expansivo, esse movimento de ir além de si, né, de, por exemplo, né, se contrapor ao outro e vencer, né, conseguir coisas, né, enfim. Então, entre os dois, também há uma razão aí metodológica, digamos, né, que ele está colocando para preferir a vontade de poder. Porque ela explica as duas coisas. Ela explica tanto a autoconservação, porque se você, para você poder mais, você não pode morrer, né? Então, quer dizer, você tem que se conservar também, né? Está implícito. Se você vai lutar por mais, você automaticamente, se conseguir o que você está, né, aquilo por que você está lutando, você continua vivo, né? Porque a autoconservação seria isso, né? Eu luto pela sobrevivência, simplesmente. Então, a afirmação, ela é uma afirmação que assusta aqui, né? Muito forte. A gente vai voltar a discutir isso, porque, né, ele vai voltar ao conceito mais adiante na próxima aula, no próximo seminário, né? Mas, enfim, é um parágrafo assim, que dá muito pano para manga. Assim, tem muita... Apesar de bem curtinho, né, ele é um parágrafo estratégico assim, muito importante. Porque é a primeira vez que ele fala, né, dessa maneira aqui da vontade de poder. Né? Agora, aqui assim, dá para entender bem o método de economia de princípios, porque fica muito difícil eu colocar pedaços de um princípio também como princípio. Por exemplo, o senhor exemplificou bem a autoconservação. Então, eu tendo vontade de... O senhor prefere vontade de potência ou vontade de poder? Eu fico mudando de ideia. Na minha tese eu defendo vontade de potência. Porque é mais perto de Aristóteles mesmo. Aí fica mais tem claro. bons argumentos dos dois lados. Assim, essas opções de tradução às vezes é uma questão mesmo de... É gosto tem mesmo. hora que dá vontade de fazer cara ou coroa, né? Mas assim, eu também gosto de vontade de potência. Assim, fica essa vontade de potência, aí você entra. Ele usou os fisiologistas. Aí eu entro com autoconservação, um dos princípios, mas o senhor já elucidou bem. Eu não vou só sobreviver, eu vou fazer coisas muito além de sobreviver, que eu até coloco minha sobrevivência em risco para atingir esse objetivo.
Aí tem outra estratégia fisiológica, a reprodução, aí no sentido de toda a espécie, não no sentido do indivíduo. Então, realmente, se eu coloco só a autoconservação como princípio, aí eu tiro um monte eu vou conseguir elencar centenas de exceções que ocorreram, né? Às vezes, para me realizar, os gregos, às vezes, morriam numa guerra, então ele morria, ele perdia a vida ali, mas ficava imortalizado na história. Ele tinha esses valores da virtude grega, né? Então, eu acho que ele fazendo essa economia de princípios e colocando como princípio só a vontade de potência, aí a vontade de potência em conjunto, ela tem mais lógica mesmo, né? Nesse ponto aí, eu sou obrigado a concordar comigo. Bom, enfim. Vamos lá, mas isso seria uma maneira de pensar não como uma definição da essência, né, mas como um princípio para pensar, né, que seria melhor. E certo. Aí vem o 14, que ele vai dizer que talvez aos 5 ou 6 cérebros eles começam a perceber que a física ela não é uma explicação do mundo, a verdadeira explicação, mas ela é uma das possíveis interpretações. E ele vai dizer que eles se parecem conosco, algo assim, né? Tipo, quem pensa assim, esses 5 ou 6 cérebros, né? Acho que se referindo aos espíritos livres. Né? Uhum. Como é que está aí? Parecem conosco? Não, foi minhas palavras, Tá. a nossa imagem, se me permite. Tá. E peraí, deixa eu formular. A física, por ela ser muito pautada nos sentidos, ela começa a atribuir um grande valor a si mesma. Ela começa... É o que ele estava afirmando no caso do Boscovich, né? Ou melhor, da física newtoniana, uma física mais macro, né? Uma das coisas mais visíveis, mais palpáveis. Esse tipo de física, ele se dá um valor por ele estar pautado nos sentidos, né? Eu poder ver, eu poder tocar, eu poder calcular a partir disso. E ela vai se valorando nesse sentido. Porém, o Nietzsche vai falar que isso é um pouco tosco, porque só fica nisso, é uma explicação vaga, talvez de um sentido mais profundo, de um sentido mais existencial. E entra uma coisa muito irônica, que a gente até discutiu, que ele faz um elogio ao Platão. Um elogio no sentido que ele teria mais classe ao afirmar que o físico ele não se limita ao tocável, ao que está entre os sentidos. É um elogio no sentido que a explicação newtoniana ela é muito vulgar, ela é muito fraca de sentido existencial, sentido profundo. E a explicação platônica, né, que foge dos sentidos, ela seria mais... teria um gozo que conseguiria ser melhor, ser mais aprazível, né? Talvez uma brincadeira melhor. Não sei se ficou claro. Pelo que eu entendi, você está falando aqui. Ela não deixa de ser sensível, mas é uma sensibilidade para algumas mentes mais refinadas. Tipo assim, ele fala aqui que os platônicos eles vão ter eles vão usar sentidos muito mais refinados. E os outros eles vão se limitar a isso, porque quando ele encerra ali, né? Bom, isso daqui serve para o pessoal para fazer trabalhos grosseiros e eminentemente práticos, e que aí para eles está bom esse sentido mais tosco. Mas aí ele já começa com 5, 6 cérebros. Eu acredito que ele esteja se referindo às poucas pessoas que possam gozar destes sentidos mais refinados que seriam dos platônicos, né? Eu interpretei mais ou menos assim. Acho que é nesse sentido que você está querendo. por aí.
por aí. Certo. Nesse trecho ele fala: talvez que desfrutavam de sentidos até mais fortes e imperiosos do que os de nossos contemporâneos. E a gente discutiu, né, quando estava preparando os seminários, a questão da ironia aqui, porque o Nietzsche valoriza muito a questão do sentido e desvaloriza as filosofias como a do Platão. Então, nesse parágrafo, a gente achou difícil de interpretar se ele estava realmente elogiando ou não. Ironizando. Talvez se fosse um elogio entre duas coisas que ele não concorda. Na verdade, é ele falando mais a favor de uma que ele também não gosta muito. Mas a ideia geral que ficou desse parágrafo pra gente pareceu ser de que não adianta trocar a verdade totalizante da metafísica pela verdade totalizante da física. Só porque elas têm princípios diferentes, nenhuma delas representa o conhecimento absoluto. São dois sistemas que olham duas perspectivas. Eu penso que esse elogio para o Platão não seria precisamente para o que ele fez, para a teoria dele, mas para o movimento que ele realizou. Né? Um movimento profundo, né? Um movimento mais bonito, por assim dizer. Quando ele... Só uma última coisa. Ele ironiza ou ele... Eu entendi. Eu não sei se é uma... Calma, vamos chegar lá. Você vai terminar, né? Só mais uma coisa. Nesse trechinho do texto que ele fala, com seu princípio da força mínima e da estupidez máxima. Eu não entendi de quem ele está falando. Se ele está falando do platonismo ou se ele está falando aqui dos físicos de hoje, pela pontuação mesmo. Eu não consegui me localizar. Os físicos de hoje. Tá. E o que eu ia falar é que eu quis dizer que ele estava elogiando uma coisa que ele não concorda, mas que ele concorda mais do que a outra. É isso. Acho que vocês colocaram boas questões aí, né? Um parágrafo bem enigmático, né? Mas você queria falar alguma coisa, Nelson? Nessa parte final aqui, tem todo aquele pensamento de que os gregos eram aqueles que contemplavam, aquela dualidade entre trabalho e contemplativa. E aí depois ele fala por último que seria um imperativo, este é sem dúvida um imperativo diferente do platônico, mas para uma raça dura e laboriosa de futuros mecânicos e construtores de pontes, não terá senão um trabalho grosseiro a executar, pode ser bem um imperativo justo. Eu acho que ele está, não sei, será que não seria uma contraposição ao que os gregos viviam? Ser uma crítica, por exemplo. Eu acho que ele está pensando numa razão instrumental. Então, tipo, vou conhecer vou, sei lá, investigar e tudo mais com o objetivo de construir, de instrumentalizar o conhecimento para produzir resultados, porque a ciência positivista ali da época era meio que isso. Você vai fazer física, você vai fazer matemática, mas com essa esperança de produzir cidades mais bem estruturadas, né? Tem todo aquele sentimento dos positivistas da época que vinham o conhecimento como algo instrumental. E aí eu acho que ele usa o Platão como um recurso para... esqueci o nome. Que nem o que o Augusto falou. É muito mais a atitude dele diante do conhecimento, ou desse processo de reflexão, do que propriamente as teorias que ele propõe, né? Por isso que em alguns momentos ele elogia, mas aí ele vai falar, não vou elogiar tanto porque eu não estou querendo falar em favor de um platonismo, mas de uma atitude diante do conhecimento. Então eu entendi que ele usou Platão como um recurso assim, para refutar essa razão instrumental, né? Que é o que a ciência da época estava levando e é o que a gente vê ao longo do século XX depois, né? Eu acho que é interessante essa ideia assim, de razão instrumental, e eu achei muito sintomático que o Augusto estava procurando uma palavra, né? Em vários momentos assim, você falou em um sentido mais existencial, um sentido mais profundo, e agora no final... Bonito. Bonito.
né? Mas eu acho que é um pouco por aí mesmo, né? Porque o Nietzsche está pensando em algo que afirma a vida. Quer dizer, essa afirmação da vida tem um sentido muito, eu diria, existencial, né? Próximo do sentido que isso vai ter no existencialismo mesmo, né? Inclusive o Nietzsche é um autor que dá para... tem discussão, né? O Nietzsche é uma espécie de existencialista, não é, tal, né? Porque tem algumas semelhanças, né? Então achei interessante você usar a palavra existencial, acho que ela pode ser uma palavra boa para pensar isso aqui, né? Porque de fato, né, ele já criticou antes, né, a física, Copérnico e Boscovich. E aqui, ele já começa dizendo, né, que algumas pessoas estão percebendo, como nós, né, quer dizer, como é que estava aí mesmo, você falou? Entre parênteses? Não, eu falei, tipo, Não, mas depois você leu. A nossa imagem se me permite. A nossa imagem, nisso nos acompanhando, permitam lembrar. Bom, enfim, né, não vou entrar no mérito da discussão aqui, mas não importa, assim, ele está, né, falando, esses 5 ou 6 cérebros estão com a gente, né, esse é o ponto. Ou seja, que estão dizendo que a física é interpretação e não explicação. Né? Portanto, ele está se contrapondo à ideia, né, de que, justamente, né, do positivismo, etc., de que a ciência explica tudo, de que a ciência resolve tudo, e de que a ciência explica num sentido que abarque o existencial, né, que seja profundo e assim por diante. Pelo contrário, né, quer dizer, se você fica só com a ciência, você cai, né, numa coisa rasa. E aí ele faz uma contraposição, que é muito habitual, né, entre algo nobre e algo plebeu. Né? Mas é interessante pensar os termos que você usou, porque eu acho que a noção de nobre tem a ver com isso. Né? Contentar-se com pouco é que seria o plebeu, né? Ele está chamando de plebeu aqui. Quer dizer, seria você aceitar essa visão chapada da realidade, uma razão instrumental, etc., e está tudo bem. Né? Desse ponto de vista, Platão dá de 10 a 0. Né? Claro, ele sempre critica o Platão, mas ele está dizendo, olha, entre isso aqui e o Platão, sou mais Platão. Né? O Platão, pelo menos, está tentando dar sentido para a existência. Esse é o ponto, né? Quando a gente fala, né, da necessidade, quando eu coloco muitas vezes, né, a gente está pensando no sentido. A gente tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes ele fala dos sentidos, né, 5 sentidos, né, mas tem o sentido, né, o sentido no sentido de, né, enfim, o sentido da vida. Né? Então, contentar-se com a ciência, né, é absolutamente sofrível do ponto de vista, digamos assim, existencial, para usar a palavra que você usou, né, é uma palavra que também me é cara. Então, se é para ficar com isso, sou mais Platão. Né? O Nietzsche dizendo. Né? Ele que sempre desce a lenha no Platão, está dizendo, perto disso aqui o Platão é muito melhor. Por quê? Né? Justamente, né, porque é um modo nobre de pensar. Né? Que não aceita os sentidos como... Aí os sentidos, né, de fato, né, os órgãos sensoriais, como a única fonte da verdade que é necessária à vida. Então é isso mesmo, né? Quer dizer, ao tentar superar o mundo, o que Platão está exemplificando? E aí é interessante se a gente pensar, porque embora a gente muitas vezes pensa, né, o Nietzsche não está estabelecendo uma conexão entre os diferentes aforismos, né? Quer dizer, uma hora ele fala disso, outra hora ele fala daquilo. Talvez não seja nada fortuito, né, ele ter colocado isso logo depois de falar da vontade de poder. Porque é como se, veja, aceitar essa verdade da ciência, ficar só com isso, é mais ou menos, vamos dizer, está em sintonia com a ideia de autoconservação. Tá, isso basta para sobreviver. Ora, mas o Nietzsche está dizendo, não basta para sobreviver, mas não basta para dar sentido. Porque o sentido tem que estar ligado a esse mais, né? A essa ideia de superação. Uma vez que o Platão pretende superar os sentidos, ele está realizando a vontade de poder de uma maneira muito mais plena,
do que o positivismo, né? Se a gente pensar que vamos dizer, o alvo aqui pode ser o positivismo, né? Não interessa o resultado, não interessa, porque ele tem sensibilidade suficiente para buscar essas... Isso, ele busca, pelo menos ele está buscando. Esses caras não estão nem buscando, né? Por isso que no final ele vai justamente dizer força mínima e estupidez máxima, né? Então, e relaciona isso aí, alguém falou, o Nelson, né, comentou do ócio, né, da valorização do ócio, sem dúvida, né? Porque ao fazer isso, Platão está pensando filosoficamente, e para um grego pensar filosoficamente, né, significa valorizar a contemplação em detrimento, né, do trabalho braçal. Só que aqui qual é o imperativo que aparece como o imperativo da época, né, da época do Nietzsche, da nossa época, né? Onde o homem nada encontra para ver e pegar, nada tem para fazer. Então veja que interessante, né? Ou você está ocupado com alguma coisa, ou você não tem o que fazer. Quer dizer, o ser humano moderno, né, não tem a capacidade contemplativa, portanto a capacidade pensante né, de ir além do que está ali restrito, né, aos sentidos, a essa sobrevivência básica, né, ele não tem essa capacidade. Então, ele não, em geral, quer dizer, é muito comum, isso a gente poderia ver até como sintoma da época, né? Muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas, por exemplo, né? Tem que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre com outras pessoas, né? Tem gente que é assim, né? Não pode parar. A pessoa tem que ficar ligada o tempo todo fazendo algo. Se parar, a pessoa se desespera. Não sabe o que fazer. Né? Por quê? Porque aí eu diria que uma pessoa assim é aquela pessoa, falando heideggerianamente, né, que pressente a angústia. Né? A angústia está por perto, está rondando. Então, para evitar que a angústia entre em cena, a pessoa tem que estar o tempo todo ocupada com coisas que sejam o mais agitadas possível, né? Justamente para não dar sopa para a angústia, né? Vamos dizer. Bom, vamos lá. E vem o 15, que ele começa a dizer, né? Quem quiser estudar seriamente a fisiologia precisa afastar a ideia de que os órgãos sensoriais não sejam considerados fenômenos no sentido da filosofia idealista. Bem, posso só perguntar uma coisa rápida? Quem que é o tradutor? Estou curioso porque estou comparando aqui. Lilian Salles Kump. Kump? Kump. Tá. MP. Tá. Obrigado. Então, ele faz uma recomendação, né, basicamente, a quem quer estudar fisiologia seriamente. E, basicamente, que o princípio, né, que se usaria para estudar não seria o idealismo. Por quê? Por causa do problema dos órgãos, né, dos órgãos sensíveis, no caso. Porque ele achou um paradoxo, se você considerar os órgãos sensíveis um fenômeno. Okay? Eu estou interpretando o mundo, né? Ele é um fenômeno para mim e só isso, né? Realismo. Ele é abstrato, tá? Eu estou interpretando. Ok, tá fluindo. Mas se eu vejo a mim mesmo como um objeto no mundo, eu sou os meus órgãos, aliás, eu sou causa dos meus órgãos, no sentido idealista. E se o meu corpo é causa dos meus órgãos, dentro do meu corpo tem os órgãos sensíveis, então eles são causa de si mesmos, então, entraria num ciclo e não bateria, né? E ele tenta voltar e dizer que o sensualismo seria o método, aliás, o princípio correto para se estabelecer um estudo fisiológico coerente e de acordo com a vida, né? Que nem a Júlia falou. Aqui no meio desse parágrafo ele coloca: logo, o sensualismo ao menos como hipótese reguladora, se não como princípio heurístico. Então, como meio, mas não
propondo fundamentações teóricas como as da física, mas como um meio de pensar porque entra em contato com aquilo que é mais verdadeiro, que é o que pode perceber o corpo. E nesse parágrafo ele usa fisiologia num sentido que na nota de rodapé dizia que pode ser não aquele convencional da ciência que estuda as funções orgânicas dos seres vivos, estou citando a nota, e sim uma acepção mais ampla que estende esse estudo às funções propriamente mentais. Fecha aspas. E aí o autor continua explicando que tem um sentido literário dos autores do século XIX, que seria um dos exemplos que ele coloca, a fisiologia do comediante. Então, essa fisiologia dos estados mentais poderia ser uma interpretação fisiológica de coisas que não são físicas. A gente ficou meio em dúvida. E, bem, Só para responder, né? Sem dúvida, né? O Nietzsche parece, quando ele fala em fisiologia, né? Talvez já no Schopenhauer aparecesse assim, isso eu estou chutando, né? Não importa, mas ele está pensando também a psicologia, né? Que ele está propondo nessa chave. Até que muitas vezes ele usa as duas palavras combinadas, fisiopsicologia. Então, ele está pensando, né, fenômenos mentais, digamos, ou fenômenos, né, vivenciais nossos que não são palpáveis, né, que não são visíveis, né, alegria, tristeza, por exemplo, né, ou seja, tem um conceito aqui de experiência, né, porque ele está dizendo, olha, não é a experiência do positivismo, quer dizer, não é a experiência puramente sensorial, né, que serve de base para a fisiologia, né, ela está indo bem mais longe, né, sem, no entanto, recorrer a outro mundo, né? Quer dizer, ele elogiou Platão, mas ele não está propondo, evidentemente, adotar um platonismo, adotar uma metafísica, né? Então a gente poderia dizer, tem uma ampliação do conceito aí de experiência e até, se a gente quiser, né, dos fenômenos que são estudáveis por essa fisiologia ou essa fisiopsicologia, que, vamos dizer, pelo menos eu diria que está indo numa mesma direção que a fenomenologia, né? Por isso que, né, eu tinha olhado para a Ana por isso, porque é uma noção mais ampla de experiência em que você também vai ter que explicar fenômenos que são próprios do ser humano, né, que não são palpáveis, que são justamente fenômenos subjetivos, né, fenômenos intersubjetivos, mas que não são palpáveis, né, enfim, o amor que une duas pessoas, por exemplo, né? Se você tentar explicar isso apenas pela física, né, ou por ciências estritamente baseadas na observação, né, vai cair eventualmente numa, sei lá, numa explicação como aquela do Skinner, que é o meio que fundador do behaviorismo, né? Ele tinha uma definição do amor, como é que era mesmo? Que eu lembro de quando você fala eu te amo para alguém, na verdade, o que está implícito aí é você reforça o meu comportamento. Né? Mas se você parar para pensar nessas coisas, quando tudo é reduzido só mesmo a essa concepção de experiência, você é levado a entender as emoções sim, dessa forma. de uma maneira muito reducionista. Né? Não sei se você já tiver essa experiência de, tipo, parar e ouvir isso, ouvir alguma coisa do âmbito mais sentimental e emocional, você virar e falar, tá bom, a pessoa só está correspondendo a uma série de comportamentos que ela entendeu que é amor. Só que aí perde a beleza, né? Perde a beleza, perde o sentido existencial, né? Perde a profundidade, as três palavras que ele usou, né? É isso mesmo. Quando o senhor usou o platonismo ali, no mundo das ideias, etc., foi justamente porque eu pensei que nessa redução absurda, porque assim, nós estamos vivendo só um mundo de imagens que a gente percebe. O verdadeiro mundo é o mundo das ideias, esse mundo não é real, esse mundo é só um mundo perceptivo. Essa redução absurda aqui foi genial, no sentido assim, bom, então isso aqui não é um mundo real, é só uma apreensão dos meus sentidos. Os meus sentidos, eu vou fazer a apreensão de todas essas sensações através dos órgãos. Mas o meu corpo faz parte desse mundo. Maravilha. Então eu também
o meu corpo não é meu corpo, mas também uma interpretação dos meus órgãos. Só que meus órgãos fazem parte do meu corpo. Então, os órgãos são causa sui, ou seja, eles apreendem essas sensações deles mesmos, então eles são causadores de si mesmos. Nossa, o absurdo aqui foi genial nesse sentido. Ele dá uma refutação desse mundo das ideias assim, não, então o próprio órgão ele é causação de si mesmo, então ele apreende esses sentidos. É uma crítica válida nessa argumentação. Né? Sim, mas agora estou pensando o seguinte, né? No Platão, não é isso que está em causa, né? Quer dizer, no Platão você não tem o idealismo nesse sentido. Esse sentido é o sentido moderno de idealismo, né? Que é, a partir da questão do Descartes, né? Você pensar, bom, será que o mundo exterior existe mesmo? Ou são só representações mentais? Né? Bom, não vou conseguir agora fazer muito bem esse, mas no Platão, né, quer dizer, não tem essa perspectiva subjetiva, né, que se coloca na modernidade. Então, o que você tem é simplesmente o seguinte, né, nós temos representações aqui do mundo concreto, né, e ele está dizendo, por trás dessas representações você tem as ideias que são as verdadeiras causas desse mundo, mas em nenhum momento os órgãos dos sentidos. Porque os órgãos, por que você, o principal idealista, vamos dizer, aquele que é considerado o idealista mais forte, né, o maior idealista da filosofia moderna, é um empirista, que é o Berkeley. Né? Justamente porque o fato de você ser empirista não significa que você está afirmando a realidade daquilo que os sentidos mostram. Você pode ser um empirista e ainda assim negar a realidade do mundo sensível. Ora, o Nietzsche está dizendo, mas então isso significaria que o mundo é produto dos sentidos? Né? Aí ele entra na redução. Quer dizer, eu acho que com isso ele está refutando, mas é interessante, né? Porque ele acabou de falar do Platão, assim, né? Dá um pouco o que pensar, mas aqui ele está refutando, sobretudo, esse tipo de idealismo moderno. E a dúvida cartesiana, no certo sentido, como é que o Descartes pode duvidar, né, das coisas e achar que elas podem ser meras representações. Então, foi o meu olhar que criou a cadeira, por exemplo. Né? Por isso que é interessante, né, acho que até no meu resumo, né, até passei para o Augusto, não sei se vocês usaram, né, para preparar, né, eu comentei o seguinte, né, a gente está no 15, né? Isso. Eu tinha colocado o seguinte, ó, vou ler aqui rapidamente. Este é o parágrafo curto e um tanto enigmático. Nietzsche começa dizendo que os órgãos dos sentidos não podem ser fenômenos, no sentido da filosofia idealista, porque não poderiam ser causas. O sensualismo, portanto, deveria ser ao menos uma hipótese reguladora. Né? Mas veja, Nietzsche havia limitado o papel dos sentidos no último parágrafo e agora tenta definir como o entende. Mostrando que, aqui eu estou colocando na forma de pergunta, mostrando como entende, mostrando que nisso se afasta do idealismo, pergunta, né? Os órgãos dos sentidos, enquanto órgãos dos sentidos, não podem ser objetos no sentido fenomênico porque são o caminho fisiológico pelo qual, tem que ver isso, né, claro, ele está pensando aqui, né, numa certa acepção de fisiologia, né? Pelo qual recebemos percepções do mundo. Eles devem ser, então, balizas para a nossa interpretação, por isso que ele coloca o sensualismo como hipótese reguladora. Depois de uma quebra, Nietzsche zomba, e há quem chegue a achar que o mundo externo é produto dos nossos órgãos. Será que ele está tomando o ponto de vista do mundo real para criticar o kantismo? Como, por exemplo, dizer que o espaço e o tempo estão em nós? Estão, por acaso, na retina dos olhos? Né? Quer dizer, do ponto de vista fisiológico, como é que eu poderia pensar o espaço e o tempo como formas da sensibilidade? Então aí cai no círculo vicioso, né, como vocês falaram, etc. Enfim. Estou vendo se tem alguma coisa mais. No final eu coloco o seguinte, aqui, evidentemente, né,
não só aqui, claro, né, o tom é irônico, mas me parece clara a inversão de perspectiva, né, do ponto de vista fisiológico, pelo menos, ou do sensualismo como hipótese reguladora, que é preferível, certamente, a hipótese do entendimento como legislador do Kant, né, não faz nenhum sentido supor que o mundo é determinado pelas nossas condições subjetivas ou algo assim. Ele é interpretação, porque o Nietzsche, né, já nos falou isso, mas não representação. Né? E ele é interpretação não no sentido de nossa interpretação, mas no sentido puro e simples de interpretação. Né? Ou seja, não é que há uma interpretação nossa abrangendo todos os seres humanos. Né? Seria o caso do sujeito transcendental kantiano. Né? Como se o sujeito transcendental, com entendimento, organizando a experiência, não deixa de ser um intérprete da realidade. Só que lá você tem uma interpretação que é válida para todos. Né? E aqui não. Enfim. Vamos para o 16? Tá. No 16, ele começa citando Descartes e o Schopenhauer. Ele não fala do Descartes, mas do Schopenhauer ele fala diretamente. Abre aspas. Ainda há ingênuos observadores de si mesmos que acreditam existir certezas imediatas, por exemplo, eu penso, ou como era a superstição de Schopenhauer, eu quero, como se aqui o conhecimento apreendesse seu objeto puro e nu como coisa em si, então, se referindo ao Kant, eu acredito, e nem de parte do sujeito, nem de parte do objeto ocorresse uma falsificação. Então, ele vai fazer essa crítica a esses três filósofos que estão assumindo verdades absolutas. Um pouco mais para frente nesse parágrafo ele fala: o filósofo tem que dizer a si mesmo: se decompõe o processo que está expresso na proposição eu penso, obtém uma série de afirmações temerárias cuja fundamentação é difícil, talvez impossível. Por exemplo, que sou eu que pensa, que tem de haver necessariamente um algo que pensa, que pensar é atividade e efeito de um ser que é pensado como causa, que existe um eu, finalmente que já está estabelecido o que designar como pensar, que eu sei o que é pensar. Pois se eu já não tivesse me decidido comigo a respeito, por qual medida julgaria que o que está acontecendo não é talvez sentir ou querer? Então, essa crítica que ele faz a esses filósofos que colocam máximas que encerram as perguntas que é a atividade própria da filosofia. Porque quando ele dá todas essas consequências aqui da simples colocação, né? Eu penso. Como assim isso é uma certeza? Pode se perguntar tanta coisa sobre isso, e essa devia ser a atitude do filósofo. Ele coloca: o filósofo tem que dizer a si mesmo esse tipo de coisa. Só uma rápida observação assim, da citação que você fez, vejam. Só prestem atenção nisso, depois a gente volta. Ele falou... Peraí. Deixa eu achar aqui. Quando ele estava lá... Por qual medida julgaria que o que está acontecendo não é talvez sentir ou querer? Vejam. O que está acontecendo? Tá? Esse é o ponto. Tem alguma coisa acontecendo. Por que chamar isso de pensar, querer ou sentir? E, bem, reforçando, né? Seria como se uma atividade está acontecendo, né? Que é o pensamento, e ela aponta para mim como causa dela. Né? Mas a consideração de causa e efeito já estava estabelecida. Eu já sabia o que era pensar. Né? Então, eu também acabei decidindo, né, avaliando todos os meus estados e decidindo o que era pensar. Se eu tive que decidir, não era imediato. Né? E a partir disso ele estabeleceria perguntas mais moralistas, né, por assim dizer. E por que você quer uma certeza imediata? Né? Por que você precisa de uma afirmação desse tipo? Bem, ele desenvolve, né, um pouco a argumentação do Descartes para tentar achar de novo
um absurdo, por assim dizer, né? Uma contradição, mas ele só cita o Schopenhauer um pouquinho, né? E eu achei legal trazer um pouco do livro da Scarlett Martin, né? Que é Nietzsche, e das forças cosmológicas aos valores humanos, em que ela desenvolve tentar diferenciar a vontade de poder e a vontade do Nietzsche, né? Aliás, a vontade do Schopenhauer, né? Diferenciar essas duas. E basicamente ela vai desenvolver que o Schopenhauer, ele olhou para o humano, né? Achou uma certeza imediata, que é a vontade, né? O querer. Ok, eu sou um fenômeno e eu tenho como causa essa vontade. Então eu posso olhar para os animais e falar isso também, né? Eles também são fenômenos, é uma suposição. Então talvez eles tenham como causa essa vontade que eu tenho em mim como causa. Aí ele joga a bola para cima e fala: logo existe uma vontade absoluta, una, que é o que está por trás de tudo, né? Quase um grego, e que, enfim, é o uno, né? E ele assume, depois, no final do livro, aliás, acho que é no capítulo 3, que ele está tentando assumir o projeto platônico. Tipo, ele quer achar a coisa em si, que o Kant falou que não dava para achar. Ele está tentando conduzir por uma via platônica a vontade e tudo mais. E a crítica do Nietzsche seria que a vontade, ela seria mais prudente parar nessa segunda, né? Que seria a minha vontade e a vontade dos animais, ela pararia aí. E nela eu não assumiria que existe a vontade em si, né? A grande vontade. E, para além disso, eu desmantelaria a minha vontade e a vontade dos animais. Eu traria uma certa pluralidade, né? No sentido que a vontade de poder, ela seria verificável cientificamente, né? Ele cita vários autores que estavam falando algo assim. E ela seria muito mais profunda, né? No sentido de que dentro de mim eu não tenho uma vontade, que o Schopenhauer estava citando, eu tenho várias, né? Inclusive a vontade dos meus órgãos, a vontade, cada órgão teria uma vontade, cada pensamento é uma vontade, eu ia falar representação, mas eu acho que não é uma colocação de uma vontade, né? E baseado nisso, se eu sou várias vontades, eu não posso falar eu quero. Isso não faz muito sentido. Se eu sou uma batalha de vontades se sobrepondo, não faz sentido ser uma certeza imediata, né? Uhum. E essa última frase? Veja, esse que diz: eu penso e sei que ao menos isso é verdadeiro, real e certo, né? Portanto, Descartes. Esse encontrará hoje à sua espera num filósofo um sorriso e 2 pontos de interrogação. Caro senhor, dirá talvez o filósofo, é improvável que o senhor não esteja errado. Mas por que sempre a verdade? Como é que a gente pode interpretar essa última frase aí? Que o Nietzsche não valoriza necessariamente a verdade, mas aquilo que propõe pensar mais, e aí o que vai ser valorizado pode não ser a verdade, pode ser a mentira. Eu não entendi. Que o Nietzsche não valoriza necessariamente a verdade, mas o Nietzsche não valoriza necessariamente a verdade, mas ele está valorizando a necessidade de pensar, o exercício do pensamento, que pode chegar na conclusão de que o valor não está na verdade, mas sim na mentira, e que talvez nem nesses termos, né? Porque no verdade e mentira, no sentido extramoral, ele vai falar que são só palavras, tanto a mentira quanto a verdade. Uhum. Você falou, enfim, também não guardei exatamente a sequência, mas o que importa é a vida, não verdade ou mentira, né? Então o critério, né, voltando aí, talvez né, se a gente quisesse forçar um pouco, né, o que faz sentido do ponto de vista da nossa existência, né?
Então, e veja, justamente, ele está dizendo, olha, é improvável que o senhor não esteja errado, ou seja, não faz muito sentido isso daí, né? É improvável que o senhor... Ah, não, é improvável que o senhor não esteja errado. Ele está dizendo. Provavelmente você está errado. Não, provavelmente está certo. É improvável que esteja certo. Ah, é. É improvável. Não, mas... É improvável. Ah, tá, sim, porque é verdadeiro, real e certo. Eu penso, nesse sentido em que ele está concebendo, né? A princípio, olha, eu acho que isso aí não faz muito sentido, mas pode ser que você esteja certo, é apenas improvável. Né? Portanto, existe alguma probabilidade, se é só improvável, também pode estar certo. Mas isso não importa, né? Como ela disse. Porque sempre é verdade. Né? E aí, então, o que ele está dizendo? Não se trata de encontrar a verdade ou a falsidade do que significa isso daí, né? Mas sim encontrar uma interpretação que seja mais rica, mais complexa, mais bela talvez, né? E que dê mais sentido à existência. Né? Porque onde que o Descartes está querendo chegar com esse eu penso? Está querendo chegar na tal alma una, indivisível, etc., etc., como uma substância diferente do corpo. Né? E veja, o Nietzsche é um psicólogo, né? Então ele sabe que o Descartes já tem... Porque a dúvida metódica do Descartes é uma encenação. O Descartes já sabe o resultado, né? Ele já sabe, ele faz uma encenação, ele sabe onde ele quer chegar, né? Claro, ele não está de fato, né, duvidando. E o Nietzsche, né, como bom psicólogo, sabe que o Descartes sabe onde quer chegar. Né? Assim como ele sabe, né, como você disse, que o Schopenhauer também. Né? O Schopenhauer quer chegar na coisa em si, como você disse. Né? De fato. Então, o Schopenhauer já tem ali o lugar onde ele quer chegar e o Descartes também. Ora, isso é antifilosófico. Você colocou muito, né, Júlia, né? Isso. A Júlia colocou muito esse ponto. Né? O que é próprio do filósofo é perguntar e não afirmar certezas. Só afirma certeza aquele que, no fundo, quer essa certeza. E esse querer, esta certeza específica a qual cada um deles chega, está por trás da certeza. Então, toda aquela engenharia conceitual que o cara inventa, né? Não descobre, inventa, né? Pensando no parágrafo 11, serve para quê? Para chegar no alvo que ele mesmo se colocou. Ao passo que o Nietzsche está justamente tentando colocar no lugar disso, no lugar da certeza, o talvez. Né? Porque lá no parágrafo que a gente não analisou em detalhe, né, mas que é fundamental, é o 2, né, em que ele justamente termina dizendo o seguinte, né, é até mesmo possível, no final, algumas linhas aí do 2, né, é até mesmo possível que aquilo que constitui o valor dessas coisas boas e honradas consiste exatamente no fato de serem insidiosamente aparentadas, atadas, unidas, talvez essencialmente iguais a essas coisas ruins e aparentemente opostas. Então ele está falando das coisas que são moralmente boas, que ele antes estava dizendo que levam, né, os filósofos a esses resultados, né, que eles querem, e o Nietzsche está querendo dizer, olha, mas isso aí e as coisas ruins podem estar no mesmo saco. Né? E aí ele diz, talvez, ponto de exclamação. Mas quem se mostra disposto a ocupar-se de tais perigosos talvezes? Né? Ou seja, de entrar na filosofia sem certeza. De justamente tomar o talvez como ponto de partida, sempre. Está sempre operando com o talvez. Né? Para isto, será preciso esperar o advento de uma nova espécie de filósofos, que tenham gosto e pendor diversos, contrários aos daqueles que até agora existiram, que são os da certeza. Filósofos do perigoso talvez a todo custo. Talvez a todo custo. Né? E, falando com toda seriedade, eu vejo esses filósofos surgirem. Talvez ele mesmo, né? Talvez. Mas, enfim, então, tem realmente isso, né? Quer dizer, o filósofo ele tem que ter esse espírito sempre questionador, né? Tem que estar sempre com o pé atrás.
E o que a gente vê nos dogmáticos, que ele está criticando desde o prólogo, né? A gente falou muito disso na última aula, no meu seminário sobre o prólogo, né? Não quer talvez, não quer incerteza, não quer pergunta, ele quer chegar à verdade. Ele é obcecado pela verdade. Por isso que o Nietzsche começa o livro, né, falando da vontade de verdade. O livro, o capítulo se chama Os Preconceitos dos Filósofos. Primeira frase. A vontade de verdade, que ainda nos fará correr não poucos riscos, a célebre veracidade, que até agora todos os filósofos reverenciaram, que questões essa vontade de verdade já não nos colocou. Estranhas, graves, discutíveis questões. Trata-se de uma longa história, mas não é como se apenas começasse, né? E aí ele vai problematizar, mas quem é que quer tanto assim a verdade? Por que essa obsessão pela verdade, né? Nesse sentido absoluto do termo? Essa, né, obsessão que é própria dos filósofos dogmáticos. Ora, aqui é um momento em que isso, né, fica claro com relação a essa noção de certeza imediata, né, que o Descartes e o Schopenhauer usam para chegar onde eles querem. E aí volto para aquilo que eu tinha chamado a atenção. A única coisa certa para jogar aqui com os dois, né, Schopenhauer e Descartes, eles estão tentando ver o que há de real e certo ali. Alguma coisa está acontecendo. Acho que o Nietzsche concederia isso. Alguma coisa está acontecendo. Agora, o que está acontecendo? Vamos ver. Essa é a pergunta. O que está acontecendo? Fiquemos com a pergunta, né? E vamos pensar em possíveis, né, modos de responder a isso hipoteticamente, né? Colocando novas questões e assim por diante. E a primeira é justamente essa, né? Será que eu posso chamar isso de pensamento? De pensar? Será que por trás desse pensar não tem um querer? Que leva o pensar a ser desta ou daquela maneira, inclusive? E aí vejam, né? Professor, mas quando ele coloca a vontade de potência ali como algo mais fundamental, para ver se eu entendi certo, ele não estava, é diferente do não penso, né? É bem diferente. Eu veria mais como um eu desejo, né? Porque o desejo estaria mais dissolvido, ele seria algo muito mais amplo do que o eu penso, né? Porque o eu penso já tem conteúdo, já tem interpretação, tem um monte de coisa. Ele então estaria de alguma forma também dando uma proposta do que seria esse estado anterior, né? Quando a gente constata que existe um eu que se coloca diante do mundo, mas ele está falando assim, ó, essa é a minha proposta, seria isso? Então, essa é uma das grandes questões, né? Na última aula sobre Nietzsche, eu vou trazer alguns elementos da minha tese, né, do meu livro. Eu coloco exatamente esse problema, né, como um problema assim, absolutamente constitutivo da obra nietzschiana, né? Porque ele está o tempo todo dizendo que não quer a verdade, né, não vai fazer metafísica, etc, etc. Mas ele afirma, como a gente acabou de ver, a vida é vontade de poder. Ora, isso é o quê? É uma certeza imediata? É um resultado a que ele chegou por meio da ciência? Né? A Scarlett Martin, que o Augusto trouxe, né? Ela vai um pouco por esse caminho. Né? Até que você falou das ciências da época, né? que ele estudava e tal. Mas aí você cai num outro problema também, né? Que é ele não está criticando o positivismo. Então, como é que ele pode usar a ciência para fundamentar justamente, né, uma ideia que diria respeito à essência da vida? É porque ela é bem mais ampla mesmo, né? Porque assim, a gente vai ter que recorrer a alguma coisa. Então a gente não consegue nem se comunicar, nem fazer filosofia. Pelo menos a impressão que eu estou tendo aqui dele é que, tipo assim, como se o Nietzsche falasse, eu até vou propor alguma coisa, mas é uma coisa tão aberta e tão difusa que eu não vou me preocupar em colocar conteúdos. Então é desejo, sei lá, é potência no sentido de expansão e tudo mais. Mas mesmo assim, né, seria uma definição.
Só que veja, né? Ali ele apresentou daquela maneira. No peraí. Não, acho que na verdade acho que está no. Ah, sim. Veja, né? Aqui ele apresentou dessa maneira. No 36, que já é no segundo capítulo, né, do Espírito Livre, ele fala: supondo que nada seja dado entre aspas, como real, exceto nosso mundo de desejos e paixões, e que não possamos descer ou subir a nenhuma outra realidade, exceto a realidade de nossos impulsos, pois pensar é apenas a relação desses impulsos entre si. Aqui ele está, de certa maneira, dizendo que é o pensar, né? Isso que acontece, que está aqui no 16. Não é lícito fazer a tentativa e colocar a questão de isso que é dado, de se isso que é dado não bastaria para compreender, a partir do que lhe é igual, também o chamado mundo mecânico ou material? Pergunta. Quer dizer, não como uma ilusão, aparência, uma representação no sentido de Berkeley e Schopenhauer, mas como da mesma ordem de realidade que tem nossos afetos, como uma forma mais primitiva do mundo dos afetos, na qual ainda esteja encerrado em poderosa unidade tudo o que então se ramifica e se configura no processo orgânico. Parará, parará. Afinal, não é apenas lícito fazer essa tentativa. É algo imposto pela consciência do método. Tem uma noção de método operando aí, que é também bastante fugidia, assim, né? Tem gente que tem, né, trabalho sobre isso e tal. Mas, então, vamos dizer, tem um certo método operando aí, né, que está ligado a essa atitude do próprio espírito livre, né, do filósofo como alguém que pergunta, né? E aí ele vai dizer: vontade, é claro, só pode atuar sobre vontade, e não sobre matéria, sobre nervos, por exemplo. Em suma, é preciso arriscar a hipótese de que, em toda parte onde se reconhecem efeitos, vontade atua sobre vontade. E de que todo acontecer mecânico, parará, é justamente força de vontade e efeito da vontade. Supondo, finalmente, que se conseguisse explicar toda a nossa vida instintiva como elaboração e ramificação de uma forma básica da vontade, a vontade de poder, como é minha tese, e ele coloca isso grifado, né? Como é minha tese, supondo que parará, então se obteria o direito de definir toda a força atuante inequivocamente como vontade de poder. É hipótese, mas ao mesmo tempo ele fala inequivocamente, né? Tem um jogo aí. Mas o que eu acho importante pensar aqui, né? Levar a sério? Ele está propondo a sua tese, a sua hipótese. Tem outros momentos do livro em que ele vai falar, né, que são as minhas verdades, por exemplo. Né? Claro, ele tem que assumir. Se ele está falando do perspectivismo, ele não poderia jamais pretender falar de algum lugar que não fosse a sua perspectiva. Né? Portanto, se ele pretende, através da ciência, definir a essência da vida, ele universalizou, ele fez isso que os dogmáticos fazem, que ele está criticando desde o começo. Como é que ele pode fazer isso? Né? Seria uma contradição completa. Né? Então, a meu ver, né, ele tem que assumir que é hipótese. Portanto, perspectiva e assim por diante. A perspectiva do Nietzsche. Que tudo bem, pode ser em grande medida reflexo da perspectiva da época, de problemas, né, que são próprios da época, etc, etc. Então, ele propõe um modo de enxergar o mundo que tem por objetivo, assim como cada dogmático tinha os seus objetivos, né, como eu disse há pouco, afirmar a vida. Então, a meu ver, né, bom, essa é a minha tese, né, que é, enfim, muito questionável como toda tese. A minha tese, né, vou falar como Nietzsche aqui, vou botar grifo na minha tese. Ele, então, monta o seu
entre aspas, sistema filosófico, a partir da sua perspectiva, que se sabe perspectiva, para, vamos dizer, estabelecer uma visão da realidade que permite afirmar a vida, né? Quer dizer, do ponto de vista existencial, permite dar esse, né, esse sentido, né, para ela, que ele vê não só faltando na perspectiva judaico-cristã, ocidental, etc., né, na qual ele vê uma negação da vida, né, portanto algo que, vamos dizer, de um ponto de vista existencial, leva, né, a uma atitude muito negativa, não só né, nessa perspectiva, como já não atua, já não tem força, porque Deus morreu. Né? Então, tentar voltar a isso, como os jesuítas fizeram, né, para pegar o exemplo, né, que a gente viu na última aula, não vai dar certo. Porque era uma forma de dar sentido. Isso Nietzsche tem claro. Assim como Platão está dando sentido, o cristianismo deu sentido. Sem dúvida deu. Né? Isso o Nietzsche, em vários momentos, ele deixa claro. Né? Deu sentido à existência, só que não dá mais. E a gente viu, o problema todo é criar um sentido. O que ele está fazendo? Ele está criando. Ele está criando uma maneira de ver a realidade que dá sentido à realidade e um tipo novo de sentido. Porque tentar voltar para o antigo não deu certo, não dá certo. Né? E aí dentro desse sistema, né, que ele constitui, portanto, hipoteticamente, né, de maneira perspectiva, é que você tem, então, a vontade de poder como possível essência da vida, etc, etc. Né? Então, o sistema vai funcionar a partir daí. Então, vamos dizer, tem uma, talvez a gente pudesse dizer assim, né, uma aposta de caráter existencial como ponto de partida. Porque, se a gente lembrar do prólogo, né, nós temos a necessidade do espírito e a tensão do arco. Então, né, ele é o cara que está segurando esse arco distendido e está dizendo, olha, talvez tenha também a seta e a tarefa. A flecha, né, que ele colocou seta. Acho que flecha faz muito mais sentido, né, meu amigo? E aí a questão é, bom, onde eu vou atirar? Ele tem que tomar essa decisão, ele tem que fazer uma aposta. Né? Para onde ele vai atirar essa flecha? Então acho que ele atira nessa direção. A vontade de poder, vamos dizer, é o alvo, digamos assim, né? Não sei se o alvo, o caminho, né? Que ele usa para atirar a flecha com esse objetivo, né? De dar sentido, um sentido que a vida perdeu. E perdeu em grande medida porque, enquanto, vamos dizer, você tem Deus vivo, para brincar, né? Se Deus está vivo, você consegue ver sentido na mera conservação. Porque você está se conservando, está se preservando para, depois que morrer, ser premiado. Né? Agora, se Deus morreu, ficar na conservação não faz muito sentido. Né? Então, como é que eu vou dar sentido agora? Justamente, em vez de ficar na conservação, quer dizer, eu tenho que encontrar uma maneira de fazer, né, vamos dizer, a vida ganhar potência. Não sei, né? Estou refletindo aqui. Mas é como se eles retirassem. Porque é como se o sentido fosse uma propriedade que a gente atribui ao mundo, mas o mundo em si mesmo não teria sentido nesse aspecto. Não, o mundo não tem, mas nós precisamos que ele tenha. Oi? Mas por quê? Bom, ele está, vamos dizer, tem uma, talvez aí você pega um ponto importante, tem uma concepção de homem aqui, né? Tem uma antropologia, como você disse, tem uma certa concepção de ser humano aqui. Por isso que o Heidegger vai dizer que o Nietzsche ainda está preso na metafísica e na subjetividade moderna. Ele tem uma concepção de ser humano. Assim como Kant viu uma necessidade de sentido na razão, né?
mas uma razão, como eu já sugeri, né, que estava quase andando sozinha, né, parece que ganha vida, né, o que ele estava falando é uma concepção de ser humano que está ali. Então, no fundo, né, acho que o Nietzsche está partindo de uma outra concepção de ser humano, mas reconhecendo a mesma necessidade de sentido, mas não mais como uma necessidade da razão, uma necessidade do ser humano. Mas eu acho que sim, acho que tem uma concepção de ser humano aí. Né? Mas o Nietzsche não tem uma concepção de mundo nesse sentido. O mundo para o Nietzsche é o sentido que a gente dá para ele, Não, mas ele... Não, o mundo está aí, ele não está... Quer dizer, ele tenta escapar dessa questão de, o mundo existe ou não existe. Não, o mundo existe, pronto, acabou. Né? Esquece essa bobagem do Descartes, né? O mundo está aí, pronto. Só que nós interpretamos o mundo, então vamos dizer, não tem um mundo em si, né? Tem o nosso mundo, e cada um tem o seu, né? Nisso já antecipa um pouco ali a coisa do ser no mundo do Heidegger, né? E aí a questão é, bom, esse mundo precisa ter um sentido, quer dizer, a gente tem essa necessidade, como uma necessidade, no caso do Nietzsche, fisiológica, psicológica, orgânica, enfim. É que eu estou pensando muito no conceito de absurdo também, assim, você pode cair no absurdo. Sem dúvida, sem dúvida. É justamente isso que o Nietzsche está querendo evitar, né? Ele está pensando em como sair do absurdo, porque o absurdo, né, no caso do Camus, né, a ideia de fazer do absurdo uma filosofia, né, é uma decorrência do niilismo, né, do qual o Nietzsche está falando aqui. Né? Então você tem um diagnóstico do qual ele parte, que é o niilismo, e por que as pessoas estão se lamentando, chorando, falando do absurdo, etc, etc. Isso é um sinal, né, uma evidência, entre aspas, né, de que o ser humano não fica muito feliz quando não tem sentido. Né? Então, precisa do sentido. Só que não adianta voltar para trás no tempo, que você não vai encontrar lá atrás o sentido. Tem que ser algo novo. Né? Enfim. Né? E aí ele tenta, né, se deu certo ou não sei, né, mas enfim, né, ele se esforçou, né, talvez tenha se esforçado tanto que acabou tendo aquele colapso, né, abraçando o cavalo, né? Vocês conhecem a história do... Contemplou o absurdo. Oi? Ele de fato contemplou o absurdo. Mas aí é uma pergunta que um pouco fora. O Heidegger leva isso para o cuidado, nesse sentido. Também é um modo de ver a coisa, né? Porque, bom, eu tendo a ler assim, né? Quando o Heidegger coloca ali o cuidado, ele, um pouco antes de introduzir a noção de cuidado, né, ele fala que noções como vontade, não sei se ele fala da vontade de poder, mas enfim, vamos dizer, várias definições, eu não estou lembrando agora muito bem, ele diz, nada disso resolve, né, nada disso explica o que seria o elemento constitutivo, né, do ser no mundo como um todo. Ele vai analisando o ser no mundo por partes, né, até nos capítulos 3, 4 e 5. Né, aí no 6 ele volta a pensar o ser no mundo como um todo. Né, e aí ele pensa, bom, o que dá, digamos assim, unidade para isso? Né? Qual é o princípio mais fundamental? Aí eu acho que ali ele estabelece um diálogo claro, né, com Schopenhauer, com Nietzsche. O valor, né, as filosofias do valor também. Né, e vai colocar a proposta dele, né? Claro que se falar isso para um heideggeriano vai ficar bravo, mas ele está entrando na mesma disputa no fundo, né? De definir qual é a essência do ser humano e, portanto, do nosso mundo, né? Porque vai dar um sentido, né? É que o Heidegger cola tudo, né? É difícil ter tudo uma coisa só, não é? Ser no mundo, então é difícil separar, assim, ele separa bem, eu acho. Professor, posso fazer só mais uma pergunta? O Nietzsche, em algum livro, em algum momento, ele se propõe a pensar por que a gente procura algum sentido? Ou não? Ele está com algo dado, assim, na visão antropológica que ele tem? Assim, por que a gente procura algo para, sei lá, tocar a vida?
Posso comentar? O sentido é uma questão metafísica, talvez? Se a gente se Então, colocar nesse fluxo, nesse sentido, Nietzsche ele está questionando, ele falou em algum momento aqui, né, ele critica a necessidade metafísica, né, mas ele fala numa necessidade, que talvez então a gente poderia dizer psicológica, antropológica, psicológica, né, mas é uma necessidade do ser humano. Não saberia te responder. Eu tenho a impressão de que faz parte da concepção do ser humano que ele tem, né, essa necessidade de sentido. Em que se baseia para ter essa concepção do ser humano, né? Aí, a meu ver, né, tanto quanto eu sempre falei do Kant, né, tanto quanto o Hegel, etc., porque ele conhece a história humana. Então ele está vendo o quê? O ser humano, historicamente, está sempre buscando, né, sentido. Então, seria uma necessidade, né, que nós temos e, enfim, diferentes sociedades encontram diferentes deuses, diferentes respostas, etc., né, mas seria uma necessidade própria do ser humano, que, vamos dizer, tá clara se a gente olha para a história, né, e se a gente olha para a época, né, porque se desse certo ficar sem sentido, né, não tinha esse fenômeno do niilismo, né, não tinha o pessimismo, não tinha e não tinha os sucedâneos, né, porque ele é um observador do comportamento humano. Ele está vendo, por exemplo, o cientista ateu colocando a ciência no lugar da religião, né, ele vê o comportamento, quer dizer, o cara não tem mais Deus, mas ele faz da ciência o seu Deus, né, e tantos outros casos, né. Na última aula eu brinquei, não sei se foi aqui ou à noite, acho que foi à noite, que eu falei do time de futebol, né. Tem gente que faz do time de futebol um sentido, né, que coisa mais absurda do que isso, mas tem gente que faz mesmo, né, que vive em função daquilo. Né? Sei lá, é um pouco isso, né? É importante. Tem gente que é assim, né? Vive pensando no próximo jogo do Palmeiras. Ou do Corinthians, ou do São Paulo, etc. Que eu pensei no palmeirense. Bom, é isso. Legal. Obrigado. Parabéns pelo seminário. Terça-feira, quem que vai fazer mesmo? Acho que a outra Júlia, né? Que já foi. E mais alguém? Sim. Enfim. Acho que é o Felipe. Oi? Acho que é o Felipe. A Júlia e o Felipe. Felipe da Filha. Ah, tá. Beleza.